Ryoma era um feio nojento solitário isolado perdedor, que passou os últimos 3 anos de sua vida na solidão, e tinha domado mais de 1069 Slimes. Ao longo dos anos, eles começaram a evoluir para espécies lendárias com habilidades dominadas. Alguns deles evoluíram para Slimes mais limpos para lavar seus pratos, já que ele nunca conseguiria uma dona de casa, enquanto os outros se transformaram em Slimes necrófagos para comer seu lixo que cheirava a uma convenção de anime. Ele pensou que continuaria desfrutando dessa vida pacífica, até que um dia, viu um grupo de soldados tentando impedir que seu companheiro morresse. Quando Ryoma tentou se aproximar deles, os soldados quase o executaram no local, mas Ryoma tentou dizer a eles que ele tinha remédio para o amigo. No entanto, depois de anos sem falar com ninguém, ele mal conseguia formar palavras, mas os soldados tentaram confiar nele e deram seu remédio ao companheiro caído, trazendo-o de volta dos mortos. Aliviado por vê-lo vivo, ele os convidou de volta ao seu apartamento, mas à medida que se aproximavam, viram sua horda de Slimes e estavam prontos para atacar. No entanto, Ryoma tentou dizer a eles que eles eram seus familiares, então os soldados acharam que ele era estranho enquanto recuavam e continuavam caminhando junto com ele. Quando chegaram à beira do penhasco, Ryoma ativou seu sigilo mágico para revelar a entrada secreta em sua casa, e deixou seu companheiro caído dormir em sua cama. Enquanto olhavam ao redor de sua casa, um dos soldados percebeu que havia apenas móveis suficientes para uma pessoa. Quando Ryoma voltou para lhes dar mais remédios, eles se perguntaram como uma criança estava vivendo sozinha na floresta mítica. Então o líder deles se apresentou como o Duque Reinhard e agradeceu por salvar o amigo depois que ele foi esfaqueado por bandidos. No entanto, ele se perguntou onde aprendeu a criar essas poções mágicas de cura. Então Ryoma tentou dizer a ele que ele aprendeu com seus avós, mas desde que eles faleceram há 3 anos, ele vivia sozinho, pois nenhum aldeão jamais aceitaria um estranho em sua aldeia. Sentindo-se mal por estar sozinho todo esse tempo, um dos soldados decidiu mostrar-lhe uma bola de cristal mágica que revelaria se ele era um criminoso ou não, e mostrar-lhe suas habilidades ocultas. Quando ele agarrou a esfera, o mago viu que ele não era um criminoso, mas disse que ele não tinha todas as habilidades de combate e era mais fraco do que uma garota. No entanto, quando Ryoma foi embora para fazer um pouco de comida, o mago mostrou a bola para o resto dos soldados. Entre suas habilidades dominadas, eles ficaram chocados ao ver que ele tinha habilidade de resistência à dor mental no máximo, fazendo-os perceber que ele poderia ter vivido uma vida horrível esse tempo todo. Em pouco tempo, os homens finalmente estavam prestes a retornar à sua cidade. Mas enquanto eles se afastavam, Ryoma sentiu uma dor no peito depois de mentir para eles sobre a existência de seus avós, porque há 3 anos, ele era um homem feio, mal pago e sobrecarregado de trabalho, até que ele teve um ataque cardíaco e foi teletransportado para a dimensão celestial. Mas quando os deuses lhe perguntaram se ele estava chateado, ele lhes disse que estava esperando até o dia em que receberia um Aige de qualquer maneira. Todos os dias de sua vida miserável, ele trabalhava para uma empresa negra, onde ficava acordado a noite toda trabalhando horas extras sem remuneração e sem dias de folga. Os deuses lhe disseram que decidiram acabar com sua vida miserável por causa de quão feio seu rosto era e dar-lhe uma nova vida com outro rosto feio novamente. No entanto, Ryoma se perguntou como isso era justo. Afinal, seu rosto só estava deformado porque seu chefe quebrou centenas de garrafas em sua cabeça, e ele suportou a dor de seu pai tóxico por 20 anos para ajudar sua mãe, só para ele perder todo esse progresso em um instante. Sogen disse a ele que o trouxe aqui para esfregar ainda mais sal em sua ferida e reencarná-lo como uma criança feia. Mas para compensá-lo, os deuses decidiram tomar uma parte do poder mágico da terra para infundi-lo em seu corpo. Antes de enviá-lo para o outro mundo, os deuses o fizeram assinar um nada depois de cair em seu golpe de criptografia, e disseram-lhe para aproveitar sua vida como um perdedor falido novamente, abrindo o portão para o novo mundo. Antes que ele percebesse, ele renasceu em seu novo corpo e viu o livro do conhecimento que os deuses haviam deixado para ele. Na última página do livro, ele viu todas as habilidades lendárias que os deuses lhe haviam presenteado. Então ele decidiu experimentá-los em uma árvore, e cortar a árvore inteira com apenas um chute de seu pé. Querendo saber como ele vai controlar sua força, um lodo aleatório se aproximou dele. Então ele decidiu tentar domá-lo lendo o livro. Imediatamente, ele começou a liberar a energia dentro dele para lançar um sigilo domador ao redor do lodo, tornando-o seu primeiro familiar. Enquanto eles partiam por quilômetros juntos, Ryoma decidiu passar o resto de sua vida pesquisando Slimes. 2 semanas depois de ter visto os lacaios de Reinhard, Ryoma estava contando o número de Slimes que havia reunido e viu os soldados voltando para vê-lo, mas também encontrou seus principais interesses amorosos. O pai de Reinhard se apresentou como Ryan de volta junto com a esposa cheia de tramas de Reinhard, Elise, mas a única pessoa que ele queria conhecer era sua filha Lyria. No entanto, quando ela se apresentou, o Rislord entrou em pânico e disse que ele é um homem de cultura e passa seu tempo livre como um Discord-malde. Até o vovô riu e chamou seu rosto de feio, mas ele ficou chocado ao ver quantos Slimes ele tinha.
E quando Maliria perguntou como ele os encaixava em sua casa, ele começou a mostrar a ela seu superpoder. Diante de seus olhos, 100 slimes começaram a pular um em cima do outro até se fundirem em um único slime gigante, mas Elise ficou chocada, pois ninguém jamais domou um grande slime na história. No entanto, Ryoma disse a ela que eram apenas 100 slimes que foram combinados, então ela disse a ele que ele era a primeira pessoa a resolver o maior mistério de domesticação. O mordomo disse a ela para tirar suas lindas mãos de seu corpo fedorento e nojento, então ele decidiu convidá-los para sua casa e ordenou que seus slimes encolhessem antes de entrar. Para recompensá-lo por salvar seu amigo, Renhar presenteou-o com um relógio de ouro, já que ele não tinha como controlar o tempo, mas ele revelou que Elaria queria domar seu Street Slime. No entanto, ela não tinha certeza de qual seria capaz de domar em sua primeira tentativa. Então Ryoma tentou ensiná-la sobre todos os slimes. Ele começou a mostrar como os limos necrófagos comiam todo o seu lixo, enquanto os limos limpadores podiam fazer o trabalho das empregadas feias e inúteis que traziam consigo. Eles se perguntaram se poderiam limpar as manchas mais difíceis, então Ryoma disse a eles que a única coisa que não poderia limpar era aquele olhar feio em seus rostos. Ele enfiou a mão na gosma para mostrar a eles que realmente não teria efeito sobre eles, já que ele já tentou limpar o feio do rosto, mas nunca deu certo. No entanto, Elaria ainda queria um lodo mais limpo para ser seu street familiar, mas Ryoma achou muito difícil explicar para uma garota, e os guardas se perguntaram o que ele quis dizer com isso. Depois que eles terminaram de falar, os homens perceberam que eles estavam sem esperança, mas Hughes tinha bolas enormes e disse às mulheres para remover sua armadura de enredo e começar a tomar banho. Então todos lhe deram um tapa na cara e o chamaram de pervertido. Ryoma tentou explicar que limos mais limpos só eram atraídos pelo suor de seu futuro dono, e enquanto isso chocava Elaria, ela estava determinada a obter seu próprio lodo e se tornar uma domadora. Poucas horas depois, ela foi para a floresta, e até o final do dia, ela finalmente tinha feito seu primeiro familiar e prometeu valorizá-lo para sempre. De volta à sua casa, Ryoma lembrou-se do primeiro slime que ele já teve. E enquanto ele não está mais aqui com ele, ele espera que ele esteja em um mundo melhor agora. Só então, Rinbak ofereceu-lhe para se juntar a eles enquanto eles ficaram em uma cidade temporária. E quando ele ficou congelado ao ouvir que ele pode finalmente fazer uma viagem para um lugar diferente, Elaria tentou dizer a ele que ela também estava hesitante em deixar sua casa na Street. Mas quando ela contou a ele como ela via o mundo e viu todas as alegrias que estava perdendo, Ryoma percebeu que ele não pode ficar trancado dentro de seu quarto como um jogador de Valorant e perguntou se ele seria capaz de se juntar a eles em suas aventuras. Todos eles ficaram animados ao saber que ele iria se juntar a eles, e Renhar disse que ele poderia carregar seus pertences, mas Ryoma revelou que ele tinha a caixa vazia. Até mesmo Renhar ficou chocado ao ouvir que ele possui a habilidade única Void Box, já que apenas uma única pessoa no mundo pode possuí-la, e Elise disse a ele para esquecer sua filha porque ela lhe ensinará tudo o que ele quiser saber. Mas Elaria disse a ele que acabaria com a vida dele se ele escolhesse a mãe dela. Ryoma disse que não iria querer nenhum de seus rostos feios de qualquer maneira. Naquela noite, Ryoma começou a embalar todas as gotas raras que coletou das feras que vagavam pela floresta ao longo dos anos. Em pouco tempo, toda a sua casa estava vazia. No entanto, ele fez uma viagem para as estátuas de Deus que ele criou, e disse-lhes que ele definitivamente vai fazer outra torre deles sempre que ele chegou a outra cidade. Depois de fechar a entrada de sua casa, o mordomo convocou sua caixa vazia e soltou uma carruagem de cavalos para levá-los em sua jornada. Enquanto viajavam, ela se perguntou se Ryoma realmente era capaz de controlar a água e o fogo. Mas Ryoma disse a ela que ele poderia realmente controlar todos os elementos do mundo. E Reinhardt se perguntou quando as habilidades dominadas desse cara parariam de aparecer. Enquanto olhava para o rosto feio de Reinhardt, Ryoma lutou para manter uma cara séria por causa de como sua esposa já estava tentando deixá-lo, mas ele acabou soltando uma leve risada. Então Ryoma revelou que ele havia criado uma capa de chuva de seu lodo pegajoso para repelir a água, e saiu para ajudar os soldados. Assim que saiu, lançou uma barreira de escudo para impedir que a chuva caísse sobre os soldados. Ele disse a eles que ele pode limpar o deslizamento de terra de seu caminho, e lançou sua habilidade mágica Create Block, transformando a terra em centenas de tijolos, e permitiu que os slimes transportassem seus tijolos até que eles criassem um caminho para eles viajarem. Quando o sol nasceu, Elise veio e enfiou sua trama em seu rosto, mas o empurrou quando viu que ele estava sufocando. Ao ver o rosto feliz de todos, achou incrível ajudar todas as pessoas, mas desejou ter sufocado no gigantesco celestial de Elise. Depois de mais 3 dias, eles finalmente chegaram à cidade, e Ryoma teve que ficar entediado com seu status para revelar o nível de seus poderes mágicos. Quando ele se aproximou da esfera para revelar seu status, uma luz mágica emanou ao seu redor, e ele foi transportado de volta para o reino celestial. Os deuses o receberam de volta, e Ryoma se perguntou se ele estava morto novamente, mas os deuses revelaram que o haviam presenteado com a habilidade oráculo depois que ele orou por eles por 3 anos. Quando tentaram elogiá-lo por ter o banheiro mais limpo do mundo, Ryoma tentou dizer que era apenas por causa de seus slimes de limpeza, mas Gain revelou que essas não foram as únicas espécies que ele inventou.
Ele havia originalmente criado um Street Slime, mas dado a eles uma quantidade infinita de caminhos de evolução, então foi tudo por causa de Ryoma que seu potencial ilimitado foi desbloqueado. Lembrando-se de como todos estavam chocados, Ryoma percebeu que eles devem ter ficado surpresos ao ver espécies de slimes que nunca existiram. Mas os deuses acharam ainda mais chocante que ele conseguisse se encontrar com a família do Cal. Ele se perguntou o porquê. Então a deusa revelou que uma garota que anteriormente era Isekai por Trupe, como foi reencarnada neste mundo. Seu único desejo era domar animais, então ela criou a magia de domar e se casou com a família Jamel. E os deuses estavam cuidando deles e dando-lhes suas bênçãos, com Elaria sendo uma das mais fortes domadoras de feras deste mundo. Depois de ouvir essas palavras, Ryoma percebeu por que ela estava tão determinada a trabalhar duro, mas Ryoma se perguntou se ele já conheceria outra pessoa que reencarnou da Terra. No entanto, a deusa disse a ele que eles só teletransportam uma única pessoa a cada 200 anos, e Gain revelou que ele acidentalmente Zekai tinha um dos maiores otakus que queria destruir o mundo. No entanto, ele era tão perdedor que acabou ficando em casa e de mau humor em depressão depois de não poder assistir aos vídeos do Anaclimax. Eles estavam contentes que Ryoma não era um vilão como ele, e disse-lhe que o deus da arte e da guerra também lhe tinha dado a sua bênção, mas começou a teletransportá-lo de volta para o seu mundo, dizendo-lhe para falar com ele sempre que ele precisava de algo. Depois de acordar de novo, a sacerdotisa disse a ele para manter suas estatísticas em segredo e foi embora. Ao olhar para suas habilidades mágicas, percebeu que havia recebido o título de filho amado do deus. Quando ele finalmente saiu da sala, o avô lhe disse para esconder seus poderes, como as nações do mundo tentariam explorá-los com sua tenra idade. Então, para evitar ficar indefeso, ele disse a ele para se registrar na guilda dos domadores. Mas Elaria se perguntou qual era sua capacidade mágica. Ryoma revelou que era 198, mas Elaria ficou chocada, pois ter essa alta capacidade torna quase impossível aprender um novo feitiço. Afinal, ela não conseguiu aprender um único feitiço e sua capacidade mágica era superior a 200. Ela se perguntou como ele se tornou tão bom em usar magia. Então Ryoma revelou que ele apenas começou a brincar com magia até dominar todos os feitiços. Quando eles chegaram à guilda do domador, eles perceberam que seria extremamente difícil aumentar sua classificação, já que sua classificação é determinada pelo monstro mais forte em seu controle, que eram apenas slimes impotentes para Ryoma. Por causa de quão fracos eles eram, eles decidiram ir para a guilda dos aventureiros, mas ele precisava passar por um teste físico em campo para determinar seus poderes. Enquanto se preparava para se preparar, o instrutor disse-lhe para bater os 5 alvos à sua frente sem desperdiçar uma única flecha. Então Ryoma sacou as flechas e disparou contra os alvos, acertando cada um deles no centro. Ele se perguntou se toda a sua caça o havia preparado para este teste. E Elise se perguntou como ele foi capaz de atirar tão rápido, mas Reinhard disse a ela que atiraria em outra coisa na cara dela mais tarde. Para o próximo exame, o instrutor disse a Ryoma que ele precisava atirar 50 alvos com 50 flechas, e assim que o teste começou, Ryoma conseguiu acertar cada um dos tiros no ponto. Quando a última rodada de 4 apareceu, Ryoma preparou 4 flechas e as abateu com um único tiro, mas enquanto tentava relaxar, o instrutor jogou uma adaga em sua direção. Ryoma desviou o golpe e lançou em direção ao instrutor para aniquilá-lo, mas o homem implorou por misericórdia, pois era apenas parte do teste. Quando terminaram, ele disse que a lâmina estava cega apenas para testar seus reflexos e ficou atordoado ao vê-lo também atacar, já que ninguém nunca tentou isso antes. Ele disse à família do Duque que passou em todos os testes, e Laria começou a girar com ele para parabenizá-lo. Dentro da caverna da guilda, ele entregou a Ryoma sua carta de Rank G e disse que ele precisa provar a si mesmo completando mais missões para se tornar um aventureiro de Rank S. Então, na recepcionista, Ryoma aprendeu que ele pode fazer missões que são uma classificação mais alta do que ele, e quando ele olhou para o quadro de missões, ele viu que o banheiro da comunidade estava absolutamente destruído depois de lidar com toda a merda dos cidadãos. Então ele decidiu fazer uma missão de limpeza menor um street usando seus limes Overpower de Scavenger e Cleanir. Em pouco tempo, ele começou a fazer as malas para a viagem, e toda a família de Laria se despediu dele antes de partir. Quando chegou em casa, viu uma gata gostosa que mandava spam no botão miau, mas depois de perceber que cheirava a uma convenção de anime lá dentro, ele achou que ela era feia demais para que sua contagem de corpos fosse maior do que o nível dele em Rocket League. Aparentemente, o lixo de toda a comunidade foi jogado no lixão bem ao lado da casa dela. Então quando ele chegou lá, ele tirou seus slimes e soltou seu slime necrófago, antes de deixá-lo dividir em centenas de slimes menores. Em apenas alguns minutos, todo o lixo foi limpo por dentro. Quando tudo foi limpo, Ryoma usou suas habilidades mágicas para limpar toda a parede com a ajuda de seus slimes limpadores.
Quando tudo foi limpo, ele usou a sujeira para criar tijolos e preencher todos os buracos usando slimes pegajosos. Ele percebeu que ele pode realmente fazer deste mundo um lugar melhor e quando ele voltou para a guilda, ele viu que ela tinha deixado para ele uma carga de moedas de ouro mais pesadas do que todas as cargas que ela costumava levar. No entanto, o mestre da guilda veio até ele e disse que estava surpreso que houvesse alguém que pudesse limpar aquela casa. Então ele perguntou a Ryoma como ele conseguiu fazer isso. Quando Ryoma revelou que ele usou o poder de seus slimes mágicos, o mestre lhe disse que havia algo mais que precisava ser limpo, mas Ryoma já sabia que era o banheiro da comunidade. Ouvindo que já sabia disso, o mestre passou a revelar que o governo parou de financiar o saneamento do povo depois que eles começaram a falir. Assim, o banheiro foi completamente destruído em pouco tempo, já que ninguém queria trabalhar sem remuneração. Lembrando como ele foi explorado também em sua vida anterior, Ryoma queria ajudar limpando-o com seus poderes, mas também queria perguntar à família de Reinhard se eles o ajudariam. Na casa deles, Ryoma contou como o governo vinha cortando verbas, mas essa foi a primeira vez que Reinhard já ouviu falar disso. Então ele disse ao seu mordomo para investigar a corrupção nesta cidade. Na manhã seguinte, Ryoma chegou aos 30 boxes dos banheiros comunitários e convocou todos os seus slimes de limpeza. De sua caixa de itens, ele tirou todas as suas roupas de limpeza e tinha uma gosma cobrindo seu rosto dos odores. Depois de abrir a porta, todos os slimes necrófagos começaram a apressá-la. E depois de algumas horas comendo toda a besteira, Ryoma lavou o lugar usando seus poderes mágicos e higienizou fervendo o quarto. Depois de algumas horas, ele percebeu que levaria alguns dias para limpar todas as 29 estruturas, mas os slimes necrófagos começaram a se dividir para dobrar sua contagem. No entanto, depois de olhar para o seu estado, Ryoma viu que eles aprenderam a habilidade de resistência a veneno e percebeu que havia veneno se acumulando dentro dos banheiros durante todo esse tempo. Assim que ele voltou para a guilda, ele viu que Reinhard e os outros já estavam lhe contando sobre a corrupção, mas Ryoma disse a eles que havia veneno se acumulando nos banheiros esse tempo todo. E mesmo que ele tenha tentado dizer a eles que limpou tudo, Elise e Hilaria disseram a ele que não se importavam com isso, porque só se importavam com ele se sentindo bem. Essa foi a primeira vez que ele sentiu alguém se preocupando com ele, mas o mestre da guilda percebeu que esse veneno poderia acabar lentamente com sua vida se ele não tivesse cuidado com isso. No entanto, Ryoma decidiu mostrar a ele sua janela de status, revelando que ele tinha centenas de habilidades que tornavam quase impossível para ele morrer e até mesmo regenerar sua saúde se ele fosse exposto ao miasma sem a proteção do slime. Vendo como ele estava dominado, o avô de Hilaria disse a ele que eles confiariam nele para ficar seguro enquanto ele limpa os banheiros. Algumas horas depois, Ryoma estava pronto para limpar os poços mais uma vez, mas desta vez, ele combinou os novos 1000 slimes que se dividiram em um Slime King Scavenger, permitindo que ele usasse a habilidade Gluttony que terminou o trabalho em apenas 1 hora em vez de 3. Depois de mais algumas horas limpando os banheiros, a família do Duque estava preocupada com Ryoma, então trouxeram comida e bebida para ele, já que ele não voltaria para casa. Quando a noite se aproximou, os aventureiros se perguntaram por que ele ainda estava trabalhando mesmo durante a noite, mas Ryoma estava determinado a ajudar a comunidade assim que pudesse, então ele continuou, já que eles estavam na metade do caminho. Depois de consumir toda a porcaria deliciosa, agora havia 3033 Slime Scavenger, então ele os dividiu em 3 Slimes King diferentes para aumentar sua velocidade. No dia 3 de limpeza de todos os banheiros, ele finalmente terminou, mas todos os aventureiros estavam preocupados com sua saúde. Mer correu para abraçá-lo, e Ryoma se perguntou por que ele estava sempre sufocando na trama. Na guilda dos aventureiros, o mestre disse a ele que ele receberá um grande pagamento por todo o seu trabalho, mas tudo que ele se importava era não ver mais sua cara feia de bunda. Ao chegar em sua casa, percebeu que já era de manhã e lembrou-se de todas as noites sem dormir em que chegava do trabalho pela manhã e, todas as vezes, sua mãe ficava acordada para cumprimentá-lo quando chegava em casa. Tudo isso mudou quando sua mãe morreu, e mesmo que ele devesse estar triste, nenhuma lágrima jamais saiu. Em vez disso, ele só sentiu um grande buraco no coração quando entrou em sua casa vazia depois do trabalho. E mesmo sendo solitário no dia 1, começou a ser normal quando ele percebeu que não pode recuperar o que perdeu. Ao abrir a porta, ele viu como todos eles estavam esperando por ele. E quando Hilaria perguntou o que estava errado, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Eles se perguntaram se ele estava doente, mas ele lhes disse que estava apenas se lembrando de algo do passado, quando sua família costumava sempre esperar por ele de quando ele chegava em casa. Elise veio abraçá-lo pelas costas, mas ele disse que estava bem. No entanto, ela disse a ele que estava tudo bem, e Hilaria abraçou sua mão, dizendo que estava feliz por ele considerá-los como parte de sua família. As lágrimas de Ryoma continuaram fluindo, porque esse calor, aquele que ele perdeu todos esses anos atrás, ele finalmente estava sentindo de novo,
e começou a encher seu coração. Dentro de seu quarto, Alaria lhe disse boa noite mesmo sendo de manhã. Enquanto estava deitado na cama, percebeu que estava feliz por vir a este mundo, porque ele finalmente estava feliz novamente em sua vida. Antes de acordar, Alaria estava preparando o café da manhã para ele com Elise e as duas empregadas inúteis, e quando a comida estava pronta, o mordomo foi acordá-lo. Na mesa, ele ficou chocado que Alaria fez toda a comida, mas percebeu que fazia todo o sentido, porque tinha gosto da merda que estava dentro daqueles banheiros e parecia ainda pior do que a cara de burro de Hughes. Fora da mansão, Ryoma queria ensinar a Hilaria um pouco de magia de fogo e gelo, e tentou mostrar a ela como fazer um fogo de artifício cintilante. No entanto, isso a deixou triste ao ver como ele desapareceu, então ele decidiu ensinar-lhe um pouco de magia da água em vez disso. Usando um círculo que ele fez em sua mão, ele começou a soprar bolhas no céu. Então Hilaria decidiu experimentar também. Quando ela adicionou um pouco de magia pegajosa, suas bolhas começaram a se formar, mas eles apareceram imediatamente. Então ela tentou imaginar o lodo verde em suas mãos enquanto lançava mais bolhas. Desta vez, as bolhas não estouraram, então Ryoma tenta mostrar a ela que ele pode fazer uma bola ainda maior para brincar, e Elise achou que essa bola era maior que a de Renhar. Enquanto eles continuavam pulando, Ryoma estava feliz que ela estava realmente se divertindo com magia, mas disse a ela que queria mostrar a ela algo ainda mais legal. Ele começou a lançar a água dentro da bolha e começou a fazer com que ela voasse usando seu jeito de magia. E com seu controle de água, ele começou a mudar a forma da água para transformá-la em um peixe que começou a nadar pelo céu. Todos achavam incrível como ele conseguia controlar essa magia, e Hilaria achou que finalmente poderia se divertir brincando com magia. Enquanto ela brincava sozinha, Ginger Boy Camel queria ensinar-lhe um pouco de magia de ataque. Então ele lançou uma bola de fogo e a transformou em uma flecha de fogo que explodiu no penhasco. Ryoma resolveu tentar imaginar a flecha de fogo também, mas sua explosão foi maior do que Camafeus. Mas essa não era a única coisa que ele tinha maior do que Camafeus, porque sua magia da água junto com suas flechas de gelo, paredes de fogo e tornados, eram todos maiores do que Camafeus. Depois de ter dominado todos os seus feitiços, o mordomo decidiu ensinar-lhe um pouco de magia espacial, e enquanto Ryoma revelou que ele pode usar magia de teletransporte, o mordomo começou a tentar ensinar-lhe suas habilidades dimensionais de casa e dobra. Para Var, tudo o que ele precisava era de uma forte imagem mental de onde ele estava indo. E enquanto imaginava seu destino, Ryoma se deformou acima do penhasco. O mordomo parabenizou-o. Quando começou a ensiná-lo a usar o Dimensional Home, percebeu que era apenas uma versão melhor do que a Item Box. Essa finalmente seria sua maneira de carregar os Slimes, e depois de várias horas tentando lançá-lo, Ryoma estava determinado a obtê-lo desta vez e finalmente lançou com sucesso o feitiço. O mordomo parabenizou por ter se tornado professor de Risics quânticos, mas disse que era hora de eles começarem a voltar para casa. Na manhã seguinte, eles começaram a ir para a Mina do Norte para treinar Hilaria na luta contra monstros, e ela revelou que ela vai deixar a capital em breve para ir para a escola, mas ele se perguntou se ele iria vê-la novamente. Quando chegaram à caverna, Ryoma soltou todos os seus Slimes, e Elise carregou uma bola saltitante 3RD porque 2 canhões gigantes não eram suficientes. O trabalho deles era investigar quantos monstros havia dentro da caverna, mas à medida que se aproximavam, ele viu um louva-a-Deus gigante aparecendo diante deles. Mesmo não sendo perigosos, provavelmente haveria mais de 30 deles escondidos, mas tentaram deixar Hilaria cuidar do primeiro. Usando sua flecha de gelo, ela errou completamente seu primeiro tiro, mas acertou seu segundo golpe e o derrubou. Ryoma disse que ela era tão inútil quanto o rosto de seu pai, e os catadores começaram a comer o louva-a-Deus. Em pouco tempo, mais 4 apareceram, mas Ryoma pensou que ele poderia lidar com eles, e começou a correr em direção a eles com suas adagas. Ao fugir de seus golpes, ele derrubou um deles antes de eliminá-lo, e correu em direção ao dia 2 quando ele pulou da parede e cortou sua cabeça. O terceiro tentou derrubá-lo, mas Ryoma deslizou com o quarto louva-a-Deus e esmagou todos os seus adversários. Eles se perguntaram o quão dominado o mágico de Oz estava, mas o lodo começou a comer os insetos. Enquanto eles continuavam indo mais fundo, Hilaria notou um Pokémon brilhante à distância e imediatamente percebeu que era um lodo de metal. E ela queria se tornar Ash e pegar todos eles. Então ela correu para prendê-lo entre os escudos de gelo e abraçou-o. Ryoma parabenizou por pegá-lo e disse para ela domá-lo, mas ela entregou a Ryoma, dizendo-lhe que esta era sua maneira de agradecê-lo por ensiná-la a usar magia. Fora da caverna, os soldados revelaram que havia 300 louva-a-Deus junto com milhares de morcegos, então decidiram deixá-la para a guilda dos aventureiros. Com seus poderes, ele começou a separar o oxigênio da ferrugem, criando um lingote de ferro Minecraft. Eles se perguntaram quando essa magia de merda terminaria, e Hughes disse a ele que ele nunca assistiu Fullmetal Alchemist Extremista Shao, mas provavelmente era pior do que o rosto de Renhar. Hilaria achou que era a coisa mais linda que ela já viu porque ela é uma garimpeira, mas seu avô tentou dizer a ele que havia uma pessoa que ele precisava visitar. Quando eles voltaram
voltaram para a cidade, eles visitaram uma empresa comercial onde Ryoma demonstrou que ele pode converter solo vermelho em ferro, e com todos os itens de alta qualidade que ele pode criar, ele concordou em entrar em um acordo comercial com Ryoma. No entanto, Ryoma implorou ao homem para manter isso em segredo, e Reinhard disse a ele que todos tentariam explorar seus poderes se descobrissem sobre isso. Reinbas disse para ele calar a bunda feia, mas Reinhard disse que sua esposa realmente dormiu com outro homem, então Elise não era sua filha. Ele disse a Ryoma que era o ciclo da vida, então ele tem certeza de que nem mesmo ela é sua filha. Elise disse que ele está certo porque ele é feio demais para ela ter filhos com. Enquanto o mestre continuava falando, a única coisa que eu queria saber era como reencarnar naquele mundo para poder pegar aquela garota raposa. Ele revelou que o próximo trabalho para os aventureiros seria eliminar as cavernas de todas as feras escondidas lá dentro. Mais tarde naquele dia, Hilário observou que seus 3 slimes estavam liberando um líquido pegajoso. Ele queria testar a gosma dura, mas ao trazer o veneno e as gosmas pegajosas ao lado, viu que ela não reagiria. Mas quando ele trouxe o lodo ácido para perto dele, ele começou a tremer, e Ryoma finalmente percebeu que estava com medo de ser dissolvido. No entanto, o slime começou a deformar seu corpo em uma bola de boliche, e o aranha animal Guel que eu preciso, começou a gritar para ele sair já. Quando todos os slimes entraram na casa dimensional, Hilari ajudou Ryoma a se preparar e desejou-lhe boa sorte em sua aventura. Na entrada da caverna, o mestre da guilda mostrou-lhes esboços dos monstros que iriam enfrentar e disse-lhes para não baixarem a guarda enquanto os caçavam. Enquanto eles caminhavam mais fundo na caverna, Mia perguntou a Ryoma Miau quantos slimes ele tinha. Então ele revelou que não é da conta dela que ele tenha 211 slimes ácidos, 3 slimes scavenger e 420 69 slimes ris para remover todas as suas armaduras de enredo. Então ele disse a ela que ele tem uma boa Excalibur se ela estiver interessada em desembainhá-la. Enquanto eles continuavam andando para dentro, Fox notou um grupo gigante de morcegos escondidos à distância, mas ao invés de ser atacado por eles, Ryoma pensou em usar sua bomba de som para derrotar todos eles com um único golpe. Em vez de explicar, ele começou lançando uma barreira de som para proteger seus ouvidos, e então convocou uma bomba de som em direção ao esconderijo do morcego. E quando eles caminharam para descobrir se funcionava, eles viram as montanhas de morcego empilhadas. A partir daí, ele soltou seus slimes pegajosos e os separou para começar a devorar todos os morcegos. Depois de algumas horas, os aventureiros decidiram partir para o dia, mas notaram um grupo entrando em pânico ao redor do quadro de missões, onde o mestre disse a todos que um grupo de goblins havia aparecido dentro da caverna. Como eles estarão se multiplicando em números, o mestre decidiu fazer da eliminação deles uma prioridade. E assim os aventureiros tentaram bloquear todas as suas saídas. Quando seus preparativos estavam prontos, 2 deles lançaram sinalizadores para atrair os goblins e tentaram irritá-los. Mas enquanto os goblins tentavam afugentá-los, eles caíram na armadilha de Ryoma que estava cheia de slimes ácidos para derretê-los. E mesmo aqueles que conseguiram passar, o grupo os abateu com flechas ácidas e os cortou. Depois de algumas horas eliminando os goblins, ainda restavam mais de 500 goblins, e todos eles estavam começando a ficar sem flechas. Mesmo os slimes ácidos não estavam acompanhando a digestão dos goblins, então Ryoma decidiu voltar para a enfermaria onde seus slimes estavam curando os soldados feridos. Ao mesmo tempo, Meer percebeu que estava prestes a matar Goblin, mas Ryoma disse a eles que ele estaria segurando todos os goblins, e abriu sua casa dimensional para soltar todos os seus slimes. Ele disse a eles que ele vai usar sua bomba de som, então todos eles começaram a fugir para escapar. Quando ele chegou ao centro da caverna, ele ativou uma barreira de som ao redor dos goblins e lançou sua bomba de som para derrotar todos eles. Quando os goblins estavam todos imobilizados, ele soltou os slimes para começar a espancá-los, e lentamente começou a digerir todos eles. Com apenas alguns deles restantes, Ryoma saltou em direção a eles e cortou todos eles. Os soldados estavam finalmente alcançando e derrotando todos os goblins restantes, e em pouco tempo, todos os goblins foram derrotados. Depois que eles finalmente terminaram de limpar todos os goblins, no entanto, o líder dos goblins apareceu e trouxe muitos mais hobgoblins atrás dele. No entanto, Ryoma ordenou aos slimes que o destruíssem, e todos eles se lançaram para esmagá-lo. Quando os slimes acabaram com todos os goblins, Ryoma pediu a todos que se reunissem em torno dele, e disse aos slimes limpadores para começar a limpá-los. Um dos soldados disse a ele que Goblin Dream deveria ser a única coisa impossível de limpar neste mundo. Por isso, os aventureiros ficaram contentes por irem guardar suas roupas. Ryoma viu que seus slimes de cura haviam evoluído para usar o feitiço de alta cura, e todos os soldados vieram dizer a ele que ele os salvou com seus slimes. Todos achavam que Ryoma seria um dos maiores aventureiros de todos os tempos. E o mestre da guilda disse a eles que iria à falência depois de dar a eles os maiores raios do ano por derrotar o líder. Enquanto eles se aventuravam de volta, Ryoma se perguntou se ele teria deixado a floresta se não fosse pela família Jamel. E todo esse tempo, eles o ajudaram com tudo o que ele precisava, mas ele se perguntou se ele estava confiando demais neles. Então,
Quando Mia disse que ele iria fazer uma fortuna criando um negócio de lavanderia, ele realmente se perguntou se esse era o caminho certo. Dentro da casa, Ryoma disse à família que ele decidiu o que queria fazer a partir de agora, e porque eles o ajudaram esse tempo todo, ele queria se separar deles e tentar se tornar independente. Elaria percebeu que Ryoma encontrou uma garota melhor, mas Elise perguntou se ele iria deixá-los para sempre. No entanto, Ryoma disse que nunca poderia encontrar uma Miu mais gostosa em todas as terras. Mas Reinhard estava cansado de ser cooked, então o vovô disse que haveria condições. O número 1 era consertar sua cara feia de bunda, o número 2 era nunca mais falar com sua esposa, e o número 3 era manter a boca fechada para que Reinhard nunca descobrisse o que ela faz. No entanto, Elaria tinha uma condição final, que era ele esperar 3 anos até que ela tivesse férias da escola e que ele não pudesse ficar com nenhuma outra garota nesse meio tempo. Ryoma a chamou de idiota feia e disse que sua mãe parecia melhor. Porra. Ela disse a ele que se ele dissesse algo assim novamente, ela iria fazer um lugar especial para ele no inferno. Ryoma percebeu que conseguiu acabar com um yandere. Os leis disseram a ele que ainda havia uma última coisa, e que se Reinhard descobrisse sobre seu relacionamento com seu pai, ela iria queimar seu rosto com mais força do que Khabib destruindo McGregor na 4ª rodada. Ele lhes disse que queria abrir sua própria lavanderia, e só então, os soldados empregadas de espionagem entraram, dizendo-lhe que ele vai ser o maior top G da nação com o seu negócio. Vendo que ele iria ficar na cidade, Reinhard pediu que ele continuasse olhando as minas para se certificar de que ele elimina todos os monstros, mas o único monstro que Ryoma queria eliminar era o rosto hediondo de Hilaria. No dia seguinte, ele foi até a Trading Company para mostrar suas habilidades de limpeza para Surge. E quando viu suas incríveis habilidades, disse a Ryoma para se registrar na guilda do comerciante para que eles não causassem problemas para ele mais tarde. Ryoma agradeceu por toda a ajuda. Na guilda dos mercadores, a mestre da guilda Gertrude sabia que eles estavam tentando evitar problemas, mas ela pensou que o lodo de limpeza de Ryoma era genial. Valaria disse a ele que parecia gostar. Você precisa calar a boca. Ela disse a ele para começar a recebê-lo na guilda e mostrou-lhe um pátio de lixo onde ele pode montar sua loja. Quando chegou ao local, viu um prédio antigo em ruínas, mas percebeu que ainda seria um ótimo lugar no centro da cidade, então disse a Serge que compraria o lugar. Serge disse a ele que cuidará da papelada e até lhe dará alguns de seus trabalhadores para ajudá-lo a administrar o negócio. Então, em troca, Ryoma prometeu comprar apenas recursos dele para ajudá-lo. Nos dias seguintes, ele fez com que os slimes necrófagos comessem todas as ervas daninhas crescidas, enquanto os slimes ácidos começaram a dissolver o antigo prédio. Ele queria construir um dormitório para os trabalhadores em cima disso. Então ele começou a lançar as bases e criou um porão de concreto. Em pouco tempo, os slimes o ajudaram a montar as paredes de pedra e, antes que começasse a chover, já haviam terminado o lado de fora. E os soldados estavam ajudando Ryoma a assentar o piso de cerâmica. Essa era a maneira deles de ajudar um amigo que o salvava constantemente, e eles garantiram a ele que isso não contaria como depender deles, pois os amigos estão sempre lá para ajudar uns aos outros. Quando a chuva parou, ele e Mia lidaram com a tinta branca, já que ela lidou com um monte de líquido pegajoso branco antes em sua vida, e eles começaram a pintar as paredes. Enquanto pintava as paredes, ela parabenizou Ryoma por chegar a rank, depois de aumentar sua contagem de eliminação de monstros do último trabalho, mas ele disse a ela que ela estaria no rank S se o mestre da guilda considerasse sua contagem real de corpos. Hot Fox Girl apareceu e disse a ele que ficaria feliz em ajudá-lo junto com sua amiga Cheetah, mas Bunny Girl só se importava em comer suas cenouras. Comer cenoura. Eu quis dizer comer cenoura. Eventualmente, eles finalmente foram feitos com a pintura do lado de fora. Mas quando Elaria disse a ele que o lado de fora da loja parece feio, Ryoma disse a ela que seu rosto é ainda mais feio. Juntos, começaram a colocar plantas na terra. Mas Elaria perguntou por que ele trabalhava tanto. No entanto, Ryoma disse a ela que isso não era nada comparado ao seu antigo local de trabalho. Mas quando ela percebeu como ele era tão jovem quanto ela tentou perguntar o que ele costumava fazer antes de se conhecerem. Ryoma percebeu que ele não pode dizer que ele era um CS Major que nunca tomava banho. Então ele disse a ela que ele costumava criar bonecas de volta ao dia. Valaria achou incrível, e queria ver os tipos de bonecas que ele criou, mas Ryoma costumava criar figurinhas de anime Gel para jogos de biscoito salgado, então ele não sabia como explicar para ela. Enquanto caminhavam pela cidade, Ryoma estava planejando fazer uma festa e convidar todos para sua lavanderia, mas antes que eles fizessem isso, ele decidiu parar na igreja Street. Quando ele estava sozinho, a esfera foi ativada e Killfu recebeu de volta ao reino deles. Mas Ryoma percebeu que Gan e Lulutia não estavam por perto, então ele tentou dizer a ele que eles estavam ocupados fazendo track com Oni Sekai, outra pobre vítima. Aparentemente, eles ficaram tão distraídos que Lulutia estava fazendo compras como uma garota básica, enquanto Gan estava curtindo o maior mosh pit de sua vida. Como seu mundo carecia de entretenimento, o próprio Killfu tentou viajar por todo o mundo, mas o tempo deles já havia acabado,
E Kyufu disse a ele para não se sobrecarregar porque seu corpo mais jovem está começando a regredir sua mente para trás. Naquele momento, Ryoma percebeu que ele estava começando a agir mais como uma criança, mas agradeceu Kyufu por seu conselho antes de sair. No dia seguinte, ele convidou todas as pessoas que conhecia para sua festa de abertura, até mesmo a bruxa feia da guilda. Em pouco tempo, Serge estava trazendo seus 2 gerentes para trabalhar para Ryoma enquanto ele preparava comida para a festa, e quando eles entraram, perceberam que era incrivelmente limpo para uma loja construída por uma criança. Quando eles finalmente saíram, Serge tentou apresentar seus novos assistentes. Então Carla e Calum se apresentaram a ele. Serge disse a ele que eles costumavam ser seus gerentes assistentes, então Ryoma passou a tentar mostrar a eles como fazer seu trabalho. Primeiro, os clientes precisavam comprar um saco para colocar suas roupas dentro dele. E embora houvesse tamanhos diferentes, eles podem ser reutilizados quantas vezes quiserem. O preço que cobrarão dependerá do tamanho do saco e, após aceitar o pagamento, entregarão um pedacinho de madeira para que possam reclamar a roupa de volta. Depois disso, eles levarão as roupas sujas para a área dos slimes mais limpos. Mas os dois se perguntaram se os limos mais limpos eram realmente tão eficazes quanto deveriam ser. Então, para mostrar a eles como eles eram bons, ele colocou uma camisa suja em um deles, e depois que foi limpo, o lodo de metal se transformou em uma panela rolante antes que os slimes pegajosos o dobrassem e o colocassem fora. E como não há água sendo usada, nunca haveria necessidade de comprar secadores. Então ele disse para perguntarem se estavam confusos sobre alguma coisa. No entanto, eles continuaram respondendo com palavras monótonas. Então Ryoma se perguntou se eles estavam tristes. Uma criança era seu chefe. Ele passou a mostrar-lhes a área de descanso e os banheiros, juntamente com os dormitórios onde eles podem dormir, mas eles apenas continuaram respondendo a ele com uma única palavra. Quando ele terminou, todos os seus amigos haviam se reunido para a festa, e os slimes começaram a servir bebidas enquanto Mi olhava para a comida branca e desejava que ela pudesse ter outra coisa que fosse branca. Galaria perguntou como ele estava. Então Ryoma disse que ele estava muito melhor antes de ver seu rosto. Quando ele tentou se dirigir a todos os seus visitantes, ele percebeu que ninguém costumava ouvi-lo em sua vida anterior, mas quando ele começou a fazer seu discurso, Mia começou a chorar enquanto enviava spam para o botão Miau. Ele agradeceu a todos por ajudá-lo a chegar até aqui, e todos o parabenizaram por finalmente abrir sua loja. Como os slimes estavam ajudando os outros, Mia estava animada para pegar a sopa líquida turva branca. O mestre se perguntou o que essa velha bruxa suja e feia estava fazendo aqui. Então ela disse para ele se preocupar com sua esposa que está dormindo com seus soldados. Coitado foi aplaudido e implorou que ela parasse de assar sua bunda, mas quando sua assistente quis saber os detalhes, a avó começou a contar a ela sobre o quanto ele estava sendo traído, mas o mestre implorou que ela parasse de envergonhá-lo. Quando sua assistente se foi, ela disse a ele para saber seu lugar a partir de agora, porque ao contrário dele, Ryoma tem um futuro brilhante pela frente por ser um cara bom, e disse ao mestre para cuidar dele. Ambos os atendentes perceberam que ele ganhou a confiança de todos, mas seus rostos sombrios continuaram quando viram os slimes limpando todos os pratos e comendo todo o lixo. Ryoma perguntou a Renhar se ele gostava da comida, e ele lhe disse que era melhor do que a comida horrível e cara que ele costumava comer em festas nobres. Quando todos terminaram de comer, Elaria apareceu para dar a sobremesa, e depois de algumas horas, todos se foram enquanto Calum e Carla limpavam o lugar. Ele se perguntou se eles iriam querer continuar trabalhando com ele a partir de amanhã. Então eles decidiram lhe contar a verdade. Na Elm Street, eles estavam preocupados com um garoto administrando um negócio usando os slimes, mas depois de ver como ele trazia felicidade para todos ao seu redor, eles tinham certeza de que poderiam acreditar nele e queriam ficar e ajudá-lo a crescer. No entanto, disseram-lhe que precisavam permanecer profissionais, pois os nobres gostavam de abrir a boca mais do que Elise espalha sua vida. Na manhã do dia seguinte, Ryoma se perguntou se ele realmente iria conseguir clientes em seu primeiro dia, e seus 2 assistentes vieram com um olhar alegre desta vez. Em pouco tempo, a loja finalmente estava aberta, então Ryoma estava fora para contar à guilda dos aventureiros. Quando eles chegaram na esquina, Elaria disse a ele que ela estaria saindo com Hughes, e sorriu para ele antes de ir embora. Na guilda dos aventureiros, todos os soldados sabiam que ele estava abrindo sua loja hoje, mas quando ele se perguntou como eles descobriram, ele viu uma placa que foi afixada para anunciar sua grande inauguração, e todos os aventureiros lhe disseram que o visitariam depois do trabalho. Vendo que a guilda o estava ajudando, ele decidiu tentar ajudá-los também, então ele pegou a missão de coletar as ervas. Marlene se perguntou se ele tinha certeza de se aventurar quando poderia estar recebendo muitos clientes hoje, mas ele tinha certeza de que seu negócio seria um fracasso maior do que a enorme gorjeta de Elise. Depois de algumas horas limpando as cavernas e recolhendo as ervas, ele foi receber seu pagamento da guilda, mas viu uma fila gigante esperando do lado de fora de sua loja. Ele percebeu que precisava ajudar, então se teletransportou para trás da arquibancada. Seus assistentes lhe disseram que todos haviam se reunido no dia 1, e todas as pessoas lhe disseram que os aventureiros haviam contado a todos sobre sua loja e como eram ótimos os preços. Por causa da grande demanda, Ryoma começou a correr para que os slimes limpassem suas roupas e as passassem. Junto com as roupas,
Ele começou a limpar toda a armadura e continuou trabalhando até o fim do dia. No entanto, ele percebeu que estava trabalhando com eles o tempo todo sem interrupção. Então, ele disse que precisava contratar mais funcionários para que eles pudessem ter algumas pausas ao longo do dia. Carla achava que ele era inteligente porque seu negócio ia crescer ainda mais. Então Calum disse a ele que ele deveria falar com o mestre da guilda do comerciante para alguma ajuda para recrutar algumas pessoas. Então, durante a noite, ele foi visitar a velha bruxa feia e perguntou se ela poderia ajudá-lo a encontrar mais algumas pessoas para ele trabalhar. Então ela concordou de bom grado em ajudá-lo. À noite, Reinhard ficou chocado ao ouvir como os slimes mais limpos eram bons. Mas Ryomo lembrou que a única coisa que ele não conseguia limpar era o feio em seu rosto. Reinhardt disse que ele deveria visitar a convenção de anime na cidade, porque ela está cheia de homens que não viram um banho nos últimos 2 anos. Então, se ele os convencer de que sua esposa, que pisará nele se estiverem limpos, ele se tornará um bilionário em menos de 1 ano. Ryoma percebeu que Reinhard deve ter sido um daqueles homens de cultura, e quando foi dormir, Elaria lhe disse boa noite. Ao deitar na cama, lembrou que trabalhava a noite toda e dormia como um morto, mas agora, vai dormir se sentindo realizado depois de cada dia. O dia 2 fez tanto sucesso quanto o dia 1, e uma das meninas ficou chocada que até a mancha mais dura foi retirada, e chocou tanto o cara ao fundo que ele perdeu a capacidade de abrir os olhos. De volta à guilda dos mercadores, a bruxa nojenta disse a ele que ela conseguiu garantir um monte de pessoas que podem trabalhar para Ryoma, e quando ele viu que todos eles eram do bordel, ele percebeu que todos eles estavam prestes a ser inútil. Quando Ryoma tentou se apresentar como dono da loja, e disse-lhes que eles vão trabalhar com slimes sob ele, todos eles se levantaram para sair, chamando-o de feio. No entanto, havia 2 pessoas restantes, e ambos estavam animados para trabalhar com ele. Ele pediu seus nomes, então Fai se apresentou junto com sua filha Li Lang, e disse a ele que o único problema seria sua perna quebrada. No entanto, Ryoma sabia que seus slimes de cura poderiam consertá-lo, então ele disse a eles que não tinha nenhum problema com isso. Ele se perguntou o que eles queriam para pagar, então eles lhe disseram que só queriam ser capazes de viver em paz, e perguntou-lhe se ele sabia de um lugar onde eles poderiam dormir para a noite. Ao ouvir isso, Ryoma disse que eles poderiam ficar nos dormitórios que ele havia construído, mas ele tinha uma última pergunta, e se perguntou por que eles estavam escondendo armas mortais. Ambos foram pegos desprevenidos, então Fai revelou que eles eram ex-assassinos, mas eles deixaram seus empregos há muito tempo. A velha bruxa também sabia sobre eles, e disse-lhe que eles são de outro país. Então Li Ling disse a ele que eles perderam sua casa desde a guerra anterior e quando Fai estava minerando, a caverna desabou em sua perna. Foi por isso que eles foram parar aqui, mas eles ficaram chocados que alguém foi capaz de perceber suas habilidades ocultas, e eles sentiram que havia algo de errado com ele em comparação com todos os outros seres humanos que conheceram. Ryoma achou que eles estavam se referindo ao seu rosto feio, mas ele disse que eles podem começar a trabalhar assim que quiserem, e perguntou se eles poderiam ser os guarda-costas de sua loja. Ambos ficaram felizes em concordar, então Ryoma os recebeu no trabalho e apertou suas mãos. A velha bruxa disse para ele guardar sua espada, mas Fai disse a ela que ele pode lhe dar um gostinho de sua espada longa e dura antes de embainhá-la. De volta à loja, eles ficaram chocados ao ver o quão popular ele era, e quando ele entrou, ele apresentou os 2 novos trabalhadores para Carla e Calum, e ambos começaram a trabalhar com os slimes imediatamente. No final do dia, Carla disse a Ryoma que eles viram ainda mais visitantes depois que todos adoraram sua lavagem, mas agora que ele confiava em Fei e Li Ling, ele decidiu trazê-los para uma sala diferente. Enquanto Fei estava deitado com a perna para baixo, Ryoma abriu sua casa dimensional e tirou 2 slimes de cura, dizendo-lhe que eles podem curar seus ferimentos. Diante de seus olhos, os slimes começaram a curá-lo até que ele pudesse usar sua perna mais uma vez, e ele ficou chocado por finalmente poder usá-la. Li Ling estava prestes a chorar e Fai agradeceu por mudar de vida. Mas mesmo quando Ryoma disse que só queria ajudar, eles lhe disseram que perderam todo o seu dinheiro quando fugiram de seu país. Todas as economias de suas vidas para sua cirurgia foram roubadas pelos guardas, então Fai havia desistido da ideia de voltar a andar, mas ele prometeu pagar essa dívida com ele. À noite, ele os mostrava para seus dormitórios e eles achavam que era um belo quarto que estava totalmente mobiliado. Li Ling nem sabia quando foi a última vez que dormiu em uma cama, e Ryoma ficou chocada ao ver quanto dinheiro seu negócio de lavagem ganhará. Carla e Calum disseram a ele que seu negócio poderia render ainda mais dinheiro se ele expandisse para diferentes cidades, mas Ryoma achou que ainda era muito cedo. No entanto, ele tentou dizer a ela que Fai e Li Ling tinham experiência militar, então ele queria aumentar seus salários para explicar que eles eram guarda-costas. Ambos começaram a agradecê-lo por sua gentileza, e assim seu segundo dia de negócios finalmente havia terminado. No dia seguinte, Elaria desejou poder ajudá-lo com seus negócios, mas ela tinha que ir para sua escola, então ela desejou-lhe boa sorte antes de partir. Ao longo dos dias seguintes, seu negócio continuou se expandindo, então Ryoma decidiu assar uma pizza para ajudá-los a comer durante os intervalos, e Mi e seu harém de animais estavam
de volta. Vamos fingir que os Slimes estão apenas limpando-os nesses locais convenientes. Mi achou que essa foi a melhor sensação que já sentiu. E no final do dia 3, Carla disse a Ryoma que eles ganharam o dobro do dinheiro do dia anterior. Li Ling disse a ele que seu negócio iria crescer ainda mais. Então Ryoma percebeu que deveria começar a contratar ainda mais pessoas. Para começar, ele percebeu que deveria contratar um cozinheiro, mas nenhum deles entendeu por que ele faria isso. Então ele disse que queria que eles comessem uma boa comida durante os intervalos, para que pudessem se sentir bem. Todos eles ficaram chocados com quão bem ele estava tratando seus trabalhadores. E à noite, ele disse à bruxa Minecraft olhando para a tag que ele queria mais 3 funcionários, incluindo um cozinheiro. Então ela disse a ele que ela vai encontrar alguém para ajudá-lo. No dia seguinte, Ryoma adicionou 3 meninas: Fina, Elisas Ripoff, Maria e Tomboy Jane. Eles tinham vindo de um vilarejo vizinho. E Selma se apresentou como a cozinheira que trabalhava em uma pousada. Uma semana se passou após a sua abertura, e seu negócio continuou crescendo forte. Alguns dias depois, Elaria se perguntou o que o lodo azul estava comendo. Então Ryoma disse a ela que ele estava esperando que ele evoluísse para um lodo de ferro comendo pedaços de ferro. Ela se perguntou por que ele está passando mais tempo nas minas. Então ele revelou que estava criando armaduras para os soldados em um lugar secreto, e ela perguntou se ela poderia se juntar. Quando eles chegaram lá, ela disse a ele que queria um lugar tranquilo onde pudesse tocar violino, porque queria pegar os pássaros Limer no lago um dia, e começou a tocar enquanto os Slimes estavam trabalhando. Quando ela terminou, Ryoma disse a ela que ele finalmente estava pronto para mostrar a ela as bonecas em que estava trabalhando, e diante de seus olhos, ele começou a usar sua magia da terra para transformar um bloco em uma boneca que se parecia com ela. E quando ele deu a ela, ela disse que iria guardá-lo para sempre. De volta à sua casa, todos eles ficaram chocados ao ver estátuas que se pareciam exatamente com eles, e o mordomo oculto pensou que até as costas da empregada eram precisas. Renhar se perguntou por que ele era tão feio, mas Hilary implorou para que ele criasse uma boneca de si mesmo para que eles nunca fossem separados quando ela estivesse na escola. Os dias começaram a passar com os Slimes trabalhando duro na loja, e os Slimes da caverna criando armaduras fortes. Então ele decidiu transformar os Slimes em um exército forte para quando ele quisesse derrubar o reino de Renhar. E para si mesmo, ele decidiu tentar treinar contra o lodo do rei. Mas quando ele correu para pousar seus ataques, ele o desviou com facilidade. Ao lançar seu tentáculo em sua direção, Ryoma lançou uma parede para bloquear o ataque. E quando saltou para ele saltou para fora do caminho, e se teletransportou em direção ao lodo para vencê-lo. Algumas horas depois, o tecido estava finalmente pronto, mas ele viu o lodo normal começando a evoluir na frente dele. Ele se transformou em um lodo que era diferente do lodo de metal, e ele percebeu que era um lodo de ferro agora. Ele percebeu que alimentá-los com diferentes tipos de elementos criaria diferentes tipos de Slimes. Finalmente, entendeu como eles evoluíram. Na loja, o lodo mais limpo começou a se dividir, então ele revelou que a limpeza seria ainda mais rápida agora. Quando voltou para a sala principal, viu todos eles reunidos na reportagem diária e se perguntou se finalmente estavam perdendo todo o seu dinheiro. No entanto, quando ele olhou para o relatório, viu que eles ganharam 3 vezes mais dinheiro hoje, tudo por causa dos negócios que estavam recebendo das empresas ao seu redor. Ele agradeceu a todos pelo quanto trabalharam durante todo esse tempo, mas percebeu que não lhes havia dado férias. Eles se perguntaram por que ele parecia pálido, então ele se desculpou por esquecer completamente seus dias de folga, e disse a eles que queria dar-lhes os fins de semana de folga, e todos eles começaram a chorar. Carla disse a ele que é extremamente incomum tirar dias de folga do trabalho, e todos haviam se desculpado com suas famílias porque nunca iriam vê-los. A Fina disse a ele que a maioria dos trabalhadores os exploraria com pouco salário e até arriscaria sua segurança. Então Ryoma disse a eles que o trabalho deste lugar era administrar um negócio limpo, porque ele queria que todos eles se sentissem seguros. No dia seguinte, ele estava de volta para ver Marlene para mais missões, mas ela disse a ele que tinha uma missão especial para ele hoje. Do lado de fora do cais de Sikkim, houve uma festa que pegou um tipo especial de lodo novo, mas até a guilda dos domadores se recusou a comprá-lo. Ele percebeu que essa era a sua chance de comprar um novo slime, e ele se aventurou até o local onde estavam vendendo. Dentro da loja abandonada, ele percebeu que estava do lado errado da cidade, mas abordou um grupo de homens bebendo suco de uva PG. Ele se apresentou como domador e aventureiro, mas um deles o chamou de garoto patético brincando de faz de conta. Quando seu amigo tentou se desculpar em seu nome, Ryoma disse que sabia da história sobre como eles eram inúteis em vender um slime, mas Senna o pegou e estava pronto para esmurrá-lo. No entanto, ele começou a chorar e disse que se sentia um idiota por ter vindo de sua terra natal para vender uma gosma que não podia ser vendida. Ryoma percebeu que é por isso que você dirige sóbrio ou é parado. Quando seus amigos o levaram embora, seu líder perguntou a Ryoma por que ele veio aqui. Então Ryoma disse a eles que queria comprar a gosma. Eles ficaram chocados ao saber que ele queria comprá-lo, mas a guilda dos domadores disse que não valia nada, então perguntaram quanto ele queria pagar por isso. Por causa disso, Ryoma disse a eles que queria ver o slime em um street, e depois que o cara trouxe de volta, Ryoma viu que este era um street liquid slime que ele já tinha visto. Depois de fechar a tampa,
Ryoma disse a eles que pagaria mais por isso e ofereceu-lhes 2 moedas de ouro. Os homens se perguntaram em qual família rica ele nasceu, mas pegaram seu dinheiro sem questionar. Ao chegar na caverna, resolveu soltar a gosma e ativar o contrato de domesticação. Então, usando sua magia, ele domou o lodo e descobriu que era um lodo sangrento, e ele percebeu que ele deve se alimentar de sangue de animais. Depois de soltá-lo em um rato, ele viu o lodo entrando no rato e sugando todo o seu sangue. Antes de sair, ele percebeu que isso seria extremamente útil para comer animais e deu as boas-vindas à sua família. Depois de mais alguns dias administrando a loja, Elise finalmente estava de volta à história para o desenvolvimento da trama, e ela disse a Ryoma que ele iria aprender a conectar suas sensações com um familiar como os pássaros que eles trouxeram. Embora quisessem compartilhar sensações com Slimes, Reinhard lhes disse que não seriam capazes de sentir nada. Então, eles eram ainda mais inúteis do que Elise na cama. Depois de ativar o contrato de domesticação com o familiar, Elise disse a eles para se concentrarem no vínculo que tinham com os familiares. E enquanto Ryoma tentava imaginar o que seu familiar estava sentindo, ele percebeu que era como um sistema de RV. Então, em pouco tempo, ele começou a ver seu próprio reflexo, mas começou a sentir que ia vomitar. Reinhard disse a ele que ele também quer vomitar ao olhar para Elise, mas a maneira como ele conserta é fechando os olhos e imaginando outra pessoa. Então ele disse a Ryoma para também fechar os olhos. Assim que o fez, só conseguiu enxergar o campo de visão da ave, mas se surpreendeu ao ver que Lari ainda conseguiu em sua primeira tentativa. Depois de tudo isso, Reinhard ficou chocado que Ryoma conseguiu terminar o feitiço tão rapidamente, mas Elise disse a ele que ela está acostumada a Reinhard terminar mais rápido. Para mostrar a ele como ela compensa, ela decidiu convocar seu pequeno Fenrir, os descendentes do lendário lobo. Mesmo sendo menores, ela disse a ele que eles empurraram suas garras com mais força e duraram mais do que a bunda arrependida de Reinhard. Ela disse a eles que domesticou mais de 20 Fenrirs e tem mais de 100 familiares do tipo lobo, pois gosta de feras que devastam a noite sempre que ela usa um pouco de manteiga de amendoim. Inserir o que você quer dizer com esse meme? Reinhard disse que não se sente ameaçado de jeito nenhum e não tem complexo de inferioridade nem nada parecido, mas Elise lembrou que ele costumava se gabar de sua espada porque estava compensando a que estava escondendo. Laria se perguntou o que estava na mente de Ryoma. Então ele disse a ela que estava cansado de ter que dizer a ela que não se importa com o que ela diz. Elise revelou que seu pai tinha 20 familiares de dragões, então ele revelou que depois de domar seu líder, todos os seus seguidores foram domados por ele também. Depois de mais alguns dias vendendo todas as roupas resistentes à água, o surto de Randrel estava finalmente prestes a começar, e Elari estava determinada a pegar os pássaros Limer que apareciam no lago. Enquanto passava a noite tocando violão, pensou em como Elaria queria pegar os pássaros. Só então, porém, ele percebeu que ela o deixaria depois daquele dia, mas continuou jogando sua tristeza fora. Quando o dia finalmente chegou, eles viram centenas de pássaros Limer voando por aí caçando os sapos Grell. Ao mesmo tempo, todo mundo estava caçando os sapos para ficar rico com eles, mas Reinhard mostrou-lhes uma pessoa que estava tentando domar um dos pássaros. Quando ele começou a tocar sua flauta, eles perceberam que ele era pior em usar seu cachimbo do que Reinhard. Depois de pensar que sua música era lixo direto, o aventureiro tentou atacar os pássaros, mas eles voaram para longe e começaram a liberar seus ataques de cortador de vento em direção a ele. Ryoma decidiu protegê-lo usando sua parede de terra, mas um estranho som de frequência começou a subjugar todas as pessoas ao seu redor. Quando todos entraram em colapso, Ryoma tentou determinar a fonte do ruído, e viu que um dos pássaros estava lançando ruído, então ele usou sua barreira de som para impedi-lo de afetar os outros. Ele começou a afastá-lo, e todos os outros pássaros voaram com ele. Quando todos estavam de volta, Renbacha disse a Ryoma que o pássaro era um pesadelo Limir, e que poderia lançar feitiços de magia negra para alucinar as pessoas em seus piores medos e nocauteá-los. Depois de se perguntar por que isso não o afetou, Ryoma lembrou que ele tinha habilidade de resistência à dor mental, mas sabia que precisava ter cuidado a partir de agora para evitar aquele ataque espiritual. Mesmo tendo voado para longe, Elaria estava determinada a esperar até que eles voltassem. Quando a noite estava se aproximando, Elaria disse que eles iriam se separar em breve, mas Ryoma se perguntou o que diabos ele deveria dizer sobre isso. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Elise disse que não é como se eles nunca fossem se ver, e Ryoma ficou triste por ter vencido no soco. Ela disse a ele que definitivamente escreveria cartas para ele, mas Hughes deu um soco nas costas dele e disse para ele dar um abraço no mínimo. No entanto, Ryoma disse a ele que ele deveria evitar que isso acontecesse, e Reinhard estava prestes a acabar com a vida de Ryoma. Então, para deixá-lo confortável, Ryoma decidiu nocautear Hughes, mas Elaria estava corando enquanto Reinhard estava prestes a explodir este lugar com mais força do que sua esposa só para seu pai. Só então, os pássaros Limer voltaram, e Elaria finalmente estava pronta para tocar seu violino para eles. Ela tocou o violino por 3 minutos seguidos no mesmo quadro porque o orçamento do programa acabou, mas mais de 10 pássaros fizeram fila para ela. Assim que eles chegaram ao chão,
Ela começou a domar todos eles e ficou feliz por finalmente ter alcançado seu objetivo. Agora foi a vez de Ryoma, e a trama de Elise vem tirando todo o orçamento da série. Então ficamos quietos com a cara feia desse pássaro por mais 5 minutos enquanto ele tocava violão. Hughes começou a chorar sabe Deus por quê, e em pouco tempo, viu que até o pesadelo Lemire estava pronto para ser domado por ele.